Olá pessoal, na aula de hoje a gente vai falar sobre a edição de registros no banco de dados com o Laravel. A gente vai voltar no nosso problema exemplo e colocar a edição lá de registros. Deixa eu voltar aqui para a página inicial. Então, quando eu clicar aqui, que por enquanto não tem nada, no meu botãozinho de editar, ele vai encaminhar para o formulário com os dados lá para editar, e do formulário você vai clicar no botão salvar e ele vai salvar essas alterações no banco de dados. Então vamos voltar para o nosso código. Vou abrir a minha view, que é daquela tela inicial onde tem a lista de cidades. Aí aqui a gente vai colocar um link para poder exibir o formulário para a gente poder editar a cidade. Então, aqui no link, ele vai redirecionar não, ele vai navegar para a página com o formulário exibindo a cidade que a gente quer editar. Então, aqui eu preciso colocar a rota, só que eu ainda não criei essa rota, então vamos lá criar. Então, aqui na rota, a gente vai criar duas rotas para a parte de editar. Uma rota é igual a de salvar. Eu tive uma rota para exibir o formulário e depois outra rota para poder salvar a cidade. Aí aqui eu vou ter também duas rotas, uma para exibir o formulário de edição e outra para salvar as alterações que foram feitas no banco de dados. Essas duas rotas elas vão ser rotas com parâmetros. Então vamos criar as duas aqui agora. Route, get, vai ser get a primeira para exibir o formulário, porque é a navegação padrão para exibir alguma informação é get. Então vai ser cidades, barra e um parâmetro ali. Então, quando a pessoa tentar acessar o admin cidades passando o ID e for uma requisição do tipo get, aí o que é que vai fazer? Vai exibir, chamar o controlador no método que eu vou chamar um método lá form editar, porque aqui nesse caso é para exibir o formulário para eu fazer a edição. E vou colocar um nome nessa rota. O nome dessa rota vai ser cidades.form editar, né? admin.cidades.form editar. E vou criar a outra rota que é quando apareceu o formulário, editei o que eu tinha que editar, cliquei no botão de salvar, aí ele vai enviar o action lá do formulário para uma rota para poder fazer salvar essa alteração no banco de dados. Aí o verbo que a gente usa, o verbo HTTP que a gente usa para atualizar a informação no banco de dados é o put ou o patch. O patch é quando você vai atualizar um campo de uma tabela. E o put é quando você pretende atualizar a tabela inteira, ou quase toda. Então vamos usar o put. Por que que ele está chiando aqui? Deixa eu salvar. Tá, ok. Então, criamos a rota é a mesma, ele vai saber o que é diferente de acordo com o verbo que ele receber. Só que aqui o método que ele vai chamar do controlador não vai ser o método form editar, vai ser o método que eu vou nomear ele de editar, que é o método para salvar as alterações. E aqui o nome para a rota eu vou chamar editar. Então, put, o método, então eu tenho que fazer agora esses dois métodos no meu controlador, né? Porque eu tenho duas rotas, mas antes disso eu vou voltar na minha lista e vou colocar aqui no botãozinho de editar a rota para mostrar o formulário. Route
admin, cidades, forma editar. Então, estou mostrando aqui a rota. Quando clicar lá no botãozinho, lá no lapisinho, ele vai mostrar o formulário de editar. Se eu for lá agora não vai estar funcionando, porque vai chamar essa rota vai chamar o controlador com esse método aqui, só que esse método ainda não existe. Então vamos no controlador, http controllers admin cidade controller. Então vamos criar os dois métodos novos aqui. Form editar. Vou criar logo o outro aqui também. Editar. Então aqui eu só vou colocar um ico editar para depois a gente exibir antes de salvar no banco de dados, só para fazer um teste. E aqui, o que é que a gente tem que fazer? Quando clicar lá no link, é para exibir o formulário de edição. Então, o que é que eu quero fazer com esse formulário de edição? A primeira coisa, é uma rota com parâmetro, né? Ela recebe uma variável, vou colocar a variável aqui, vou usar o mesmo nome id. O que é que eu quero fazer aqui? Eu quero exibir o meu formulário. Então, eu vou colocar aqui return view admin.cidades.form. Eu vou usar a mesma view de formulário, tanto para adicionar quanto para editar. Poderia fazer views diferentes, mas aí se eu mudasse uma coisa em um formulário, eu tinha que mudar nos dois, no de adicionar e no de editar. Só que eu prefiro sempre usar uma view só e fazer ela, adaptar ela para funcionar quando eu estiver adicionando e quando eu estiver editando. Vou colocar assim por enquanto, só para e a gente vai alterando aos poucos. Vamos só voltar lá no site para ver se o linkzinho já mostra o formulário, se não tem nenhum erro. Ah, tá, esqueci de um pedaço. Deu aqui, ó, que eu falei com vocês em aulas passadas, que quando eu esqueço de colocar o parâmetro na rota, ele fala, ó, tá faltando um parâmetro para essa rota tal. E é muito comum eu esquecer, então deve acontecer com vocês também. Aí o Laravel ele já ajuda a gente. Então vamos voltar aqui. Aqui é uma rota que tem parâmetro obrigatório. Eu tenho que passar aqui o ID, o meu parâmetro, que nesse caso eu quero que seja o ID da minha cidade, né? Eu estou fazendo a lista, então para cada cidade ele vai ter um linkzinho com o ID daquela cidade específica. Então, igual eu não tenho um link lá para cada cidade na tabela, então estava faltando passar o ID. Vamos voltar. Vamos voltar aqui. Deixa eu voltar. Dar um refresh. Então vamos lá, aqui Rio de Janeiro, eu vou clicar no editar. Então para cada uma tem um link, vai ter um ID diferente lá na cidade. Rio de Janeiro aqui cliquei, ele apareceu o formulário. Só que ele apareceu o formulário lá vazio e não é para ser vazio, né? Que eu estou editando. Eu esperava ver aqui os dados do registro que eu estou editando. Por que está aparecendo vazio? Está aparecendo vazio porque eu estou usando o mesmo formulário lá e eu não adaptei ele ainda para edição. Então, o próximo passo que a gente vai fazer é adaptar a view lá do formulário para a edição. Então, vamos procurar lá a view, form, e aqui eu tenho que modificar. O que é que eu vou modificar aqui? Eu vou modificar a rota. A rota ela não pode ser fixa, porque eu vou ter que ter uma rota. Quando eu estou adicionando, ele vai ter que ser uma rota, e quando eu estiver editando, é outra rota diferente. Então, eu não posso deixar aqui fixo se eu quero usar o mesmo formulário para editar e para adicionar. Então, eu vou tirar ali e vai ter uma variável que eu vou ter que passar via controlador. Então, eu vou no controlador, no form editar aqui, eu vou agora criar uma variável action e nela
eu vou pegar a rota que eu quero que seja exibida lá no action do formulário, que é a admin.cidades.editar e passar aqui ela é uma rota com parâmetro obrigatório. Então, nesse caso, é o ID, porque eu vou usar o ID como informação para poder editar a cidade. Está faltando aqui a cidade, né? Que eu preciso do ID dela aqui. O que é que eu vou fazer? Buscar a cidade. Então, cidade recebe, vou chamar meu model, cidade, o método find, ele busca no banco de dados pelo ID. Então, eu tenho que passar aqui o ID, que vai vir da minha rota, que é um parâmetro de rota. Aí ele vai buscar no banco de dados a cidade que tem esse ID e vai retornar. Então, aqui esse objeto vai ser o objeto que representa aquele registro na tabela. Aí agora o meu action está correto, porque eu estou passando para ele o ID, porque ele precisa receber o ID para poder depois, quando for atualizar aquele registro que tem aquele ID lá no meu SQL. Se eu tivesse colocando SQL, a gente tem que colocar, né, where ID igual a tal valor. Então eu preciso sempre estar passando o ID de uma requisição para outra para eu saber de qual cidade que eu vou alterar. Então agora eu tenho que fazer o que? Passar essas informações para o meu formulário. A gente já aprendeu isso em uma das primeiras aulas, Compact. Vou passar aqui cidade e o action. Eu estou passando agora duas variáveis para o meu controlador, para a minha view. Eu vou passar a cidade, que vai ser um objeto inteiro com os dados da cidade, que é do ID que eu busquei, e estou passando o action, que vai ser o action do formulário que ele vai mandar para essa rota, que essa rota vai cair nesse método aqui de baixo, que é a outra rota, a segunda rota que eu configurei. Então, vamos voltar, o controlador, então daqui vai para o formulário. Agora, meu formulário ele vai receber uma variável aqui, action, e vai receber também uma variável cidade. Com essa variável cidade, eu vou conseguir pegar o nome dela e exibir o valor lá dentro do campo. Aí agora vocês me perguntam, eu estou com o old nome aqui que a gente falou, se eu não me engano, na última aula. Como é que eu faço para exibir o resultado que estava lá na minha rota? Né? O nome da minha cidade que eu estou tentando editar. O old ele tem um segundo parâmetro que é caso não tenha dado antigo no old, que é ele grava numa sessão, esse old, eu quero exibir o quê? Eu quero exibir um valor padrão. Nesse caso, o valor padrão que eu quero exibir aqui é o nome da cidade. Então, cidade, nome. Opa, cidade, nome. Então, o que é que vai fazer? Quando eu entro no formulário de edição, pela primeira vez, o old vai estar vazio. Por quê? Porque não teve nenhum erro de validação para ele retornar com o dado. Então, se isso aqui está vazio, ele vai jogar o segundo parâmetro, que é o valor padrão. No caso, o valor padrão é o nome da cidade que eu estou tentando editar, porque aqui eu estou combinando o old com o nome da cidade, porque eu acho que fica mais amigável fazer dessa forma. Você pode fazer da forma que você achar melhor. Então, old nome, se não tiver old, vai aparecer o nome da cidade. Vamos verificar se está funcionando como eu esperava. Dá um refresh. Então, Rio de Janeiro, vou clicar aqui. Pronto, apareceu corretamente o Rio de Janeiro preenchido ali e eu posso fazer a edição que eu quiser fazer agora. Se eu clicar no salvar, colocar Rio de Janeiro editado. Se eu clicar em salvar, ele vai
aparecer, chamar aquele método editar lá do controlador, só vai escrever na tela editar. Tá, esqueci de fazer um pedaço aqui. Vamos voltar para o código. Agora, quando eu estou fazendo a edição, eu tenho que dizer se eu estou editando, porque aí eu tenho que dizer que eu vou fazer um put. Como é que eu sei se eu estou editando? É fácil. Eu venho aqui, coloco i7 do Blade. i7 ele vai verificar se aquela variável existe e tem algum valor. Então, vou verificar. Existe a variável cidade agora? Foi enviado a variável cidade? Essa variável ela só vai ser enviada quando eu estiver editando, porque quando eu estiver adicionando, não vai existir ela, porque eu estou adicionando novo. Então, eu vou verificar, existe a variável cidade? Se existir, eu vou dizer, eu sei que eu estou editando, eu vou dizer que o método que eu vou mandar para a minha rota, nesse caso, vai ser o put. Então, se existir cidade, quer dizer que o minha view recebeu a cidade e eu só recebo a cidade quando eu estou no form editar. É só quando for para editar que vai aparecer essa variável aqui na minha view. Esse set vai verificar isso. Se eu estiver editando, ele vai sobrescrever o post aqui falando que é um put. Aí, quando eu clicar no botãozinho salvar, ele vai chamar a rota put. Então, foi esse o problema que aconteceu lá. Vou dar um refresh, colocar aqui Rio de Janeiro editado, vou dar um salvar. Então, ele apareceu aqui editar porque foi isso que eu coloquei para fazer no meu controlador quando chegar aqui nesse método. Esse método só chega quando a rota put recebeu alguma requisição, alguma chamada. Então, vamos fazer a segunda parte, que é salvar mesmo as alterações no banco de dados. Então, quando eu estou trabalhando com a edição, eu quero continuar tendo a validação dos meus campos do meu formulário e para isso, para ter a validação, a gente já criou anteriormente o cidade request, né? Então, eu pego aqui que é a mesma coisa de adicionar, eu quero que ele faça a validação, porque é importante que tanto no editar quanto no adicionar, esteja validando se os meus campos são válidos de acordo com aquelas regras. Então, aí como é que eu faço isso? Eu mando ele injetar aqui para mim a requisição do customizada que eu criei, que ela já faz automaticamente a validação. Então, eu sei que se entrou dentro desse método, estão válidos a validação que eu mandei. E ela também recebe o parâmetro da rota, né? Tá vendo aqui que ela vai receber um ID. Então, depois das injeções de dependência, eu posso colocar as variáveis que vêm na rota. Aí, o que é que eu vou fazer aqui agora? Tem duas formas, eu vou mostrar as duas para vocês. Cidade, eu posso buscar aqui a cidade no banco de dados, cidade, find. Vou copiar e colar aqui, mais prático, que é a mesma coisa. Eu busquei a cidade lá no banco de dados, vou alterar cidade, nome, ela vai receber o que veio na requisição, request nome. Então, eu vou alterar o nome da cidade, que é o que está salvo no banco de dados, para o nome que veio de entrada lá do formulário na minha requisição. Aí, basta cidade save. Eu chamo o save, aí ele vai no banco de dados e salva essa minha cidade que foi modificada. Se eu tivesse 15 campos aqui, eu tinha que fazer individualmente
para cada um dos meus 15 campos aqui. Cidade, nome, cidade, blá, 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 blá. No caso, a gente só tem um, faz só para um, é bem tranquilo. Então, essa seria uma. Aí, aqui embaixo, o que é que eu faria? Eu vou salvar na uma mensagenzinha no meu toast e depois redirecionar para lista. Então, é essa mesma coisa aqui. Cidade, request nome, alterada com sucesso. E redireciono para a minha lista. Vamos fazer dessa forma, vou mostrar para vocês funcionando. Então, eu vou voltar aqui. Vamos mudar de São Paulo para Campo Grande. Então, Campo Grande alterado com sucesso. Alterou, funcionou corretamente. Vou mostrar a segunda forma de fazer. Então, quando você tem muito campo, dá muito trabalho fazer assim, tem uma forma mais fácil. Eu vou apagar aqui, eu poderia fazer cidade, update, e aqui request all. Aí o que que ele faz? Se meu formulário tem 15, 20, 30 campos, ele vai atualizar, pegar tudo que está na requisição e for permitido fazer o Mass Assignment, lembra na aula que a gente falou de Mass Assignment, só os campos que tiverem aqui dentro do Fillable, aí ele vai pegar esses campos que estão lá dentro do Fillable, jogar dentro da minha cidade e atualizar lá no banco de dados. Então, economiza aí bastante, várias linhas e funciona praticamente da mesma forma. Se eu salvar aqui e lá testar, vamos dar um refresh, vamos atualizar agora Manaus para São Paulo. Salvei, tá lá, foi alterado com sucesso. Então, funciona da mesma forma. Só falta agora um pedaço que a gente tem que corrigir. Deixa eu mostrar para vocês o problema. A gente mexeu no formulário na hora de editar, só que o formulário ele estava pronto para adicionar. Então, se eu for tentar adicionar, vai começar a dar erro, porque o adicionar não está pronto para funcionar depois das alterações que eu fiz. Então, vou corrigir no código o adicionar. Vamos no controlador. O form adicionar. O que é que ele tem que fazer? Ele tem que passar o action. Cadê action? Copiar aqui, colar, porque o form adicionar precisa da ação. Quando é adicionar, a rota que ele vai chamar não é essa mesma aqui, né? É outra rota. É a rota form. Calma, deixa eu pegar o nome da rota lá. Adicionar aqui, ó. Vou apagar, começar de novo. Pronto. Forme adicionar. Opa, ficou fora. Certo, agora, dentro dos apóstrofos normal. Então, a rota, nesse caso, é essa. Para quando for adicionar, ela não tem parâmetro, essa rota. Então, eu não preciso passar nada aqui. E vou mandar ela para o meu formulário. Compact Action. E aquela outra variável cidade, nesse caso aqui não tem, né? Porque eu estou indo adicionar, ela não existe. Então, eu só preciso passar o action. Então, vamos para o nosso formulário. Ele ainda vai dar um erro aqui. Eu vou mostrar para vocês o erro que ele está dando. O action ele vai resolver, porque ainda está faltando a gente fazer mais uma coisinha. Cliquei aqui, ele vai continuar tá dando erro. Ele está falando variável não definida cidade. Por quê? Eu estou tentando aqui no meu formulário
exibir o nome da cidade. Mas nesse caso eu estou adicionando, não existe cidade. Como é que eu faço para corrigir isso? É fácil. Eu vou colocar esse interrogação, interrogação, isso se chama operador de coalescência nula ou coalescing operator. E o que é que esse coalescing operator faz? Ele verifica: esse dado existe? Se ele existir, ele retorna o que está à esquerda do operador. Se esse dado não existir, ele retorna o que está à direita do operador, que nesse caso é, se não existir isso aqui, quer dizer que eu não estou enviando, eu não estou editando, não estou enviando uma cidade. Aí o que, que ele vai fazer? Ele vai colocar uma string vazia lá no lugar. E isso resolve o nosso problema. Vou dar um refresh, no adicionar, pronto. Está vazio aqui porque não estou editando. Então, eu espero que esteja vazio. O old continua funcionando. Se eu colocar aqui um valor inválido, o salvar, ele volta. O old está funcionando tanto para adicionar quanto para editar. Por exemplo, aqui em São Paulo, se eu estiver editando por algum motivo. É porque essa regra aqui é uma regra boba, mas às vezes tem algumas outras regras que é importante você manter o que estava digitando. Eu mandar salvar, ele vai dar o erro de validação e mantém o old. Porque o old, da maneira que eu coloquei lá no código, o old tem precedência para o nome que já existia. Que ele só exibe o nome que já existia nessa cidade, caso não tenha nada dentro do old. Correto? Então, eu acredito que por hoje é isso. Aqui tem um link para o operador de coalescência nula, para quem quiser estudar um pouco mais. Foi introduzido no PHP 7, é um operador que facilita muito a vida da gente. Muitas linguagens começaram a incluir recentemente elas, algumas nem têm ainda, está no plano de ser acrescentado. O PHP foi bem rápido nas atualizações. Ultimamente o PHP está introduzindo muita coisa nova e interessante. É uma coisa do PHP e não do Laravel. Aí vocês podem consultar aí que vai ter algumas explicações melhor, mas é aquilo lá mesmo, é só para facilitar a vida do programador. Então por hoje é só, até a próxima aula.